Meu nome é Renata Dias, venci traumas, maldição hereditária e hoje ajudo mulheres a se erguer emocionalmente. Psicanalista, massoterapeuta, aqui você pode entrar e voejar. Hoje eu estou recebendo Carol Laranjeiras e vou deixar ela se apresentar. Quem é Carol Laranjeira? Carol Laranjeira é mãe, esposa, manager de carreira. Eu acho que, na verdade, acima de tudo, mulher, é claro, mas ela sempre fica por último. Já reparou que ficou por último, né? De qualquer forma, creio que, assim como muitas nesse país e pelo mundo afora, estou aí sobrevivendo a muitas situações, mas sempre me mantendo firme e à base de uma família. Carol, como é que é a sua rotina? Um exemplo, tá? Uma segunda-feira qualquer, não tem show, qual é a rotina da Carol? A Carol acorda, quando o filho acorda, já vai na cama, chama a mãe, cuida de tudo, monta a mochila, dá comida, leva para a escola, quando tem alguma atividade também, depois volta. Aí é um momento que eu separo para me cuidar um pouco da parte física, né? Eu sempre separo 1 hora e meia para um exercício, faço home office, então eu tenho que dividir meu tempo até as 6h30 da noite, porque é o horário que eu tenho que sair para buscá-lo na escola. Daí eu consigo realizar todas as minhas tarefas de trabalho. No meio disso, a gente põe uma máquina, né, para bater, passa um pano no chão. Mulher sendo mulher, faz milhões de coisas ao mesmo tempo. E aí depois, aí tem o marido, que a gente também dá atenção, a gente troca muito, né, por trabalharmos juntos, a gente troca muito todos os dias sobre trabalho. Falando em marido, pra quem não sabe, Carol é esposa do Renato da Rocinha. Pois é. E ela que faz tudo isso acontecer lá nos bastidores. Então, saber um pouquinho da rotina da Carol é muito importante, porque ver a Carol ali naquela correria de bastidor, de show, naquela coisa toda, e vamos falar um pouquinho disso também. Sim. Mas existe uma Carol depois dos bastidores, né? Exatamente. Dos shows do Renato, exatamente. Né? Tem a Carol que precisa também do tempo dela, tem a Carol que precisa sair com as amigas, tem a Carol que precisa olhar pra si, cuidar da mente, sabe? Seu momento ali dela com ela mesma. Eu sempre aprendi, né? Sempre não, mas aprendi a olhar pra mim com um pouco mais de carinho. Me diz uma coisa, Carol, você é advogada, cuida de toda a carreira do Renato. Como é isso? Como é conseguir conciliar e dividir? Tem a rotina do Renatinho, o Renatinho é o seu filho. Como é que você divide isso? Assim, existe a Carol, a advogada que cuida da carreira do marido, que é a sua profissão, que é o seu trabalho, seu negócio. Existe a Carol, esposa do Renato, é outra Carol. Tem a Carol, mãe do Renatinho. Como é que fica essa... São muitos papéis, né? A gente conversa muito sobre isso. E trabalhar com o marido não é uma coisa simples, né? Pelo contrário, a gente está há 12 anos trabalhando juntos, mas a gente levou um tempo para chegar num denominador comum e evitar algumas rusgas para não levar isso para a parte pessoal, para não levar isso para esse relacionamento, que é muito difícil. Muito. É uma linha muito tênue. A gente que já teve muitos problemas, mas tudo é na base do diálogo. Eu sento, converso, às vezes não tem conversa, às vezes dá um grito e explica que tá errado, que não dá, que acontece. Vai dar um sacode. Que é do ser humano, é natural, tem momentos que você não consegue controlar muito isso, mas hoje a gente está tirando de letra perto do que já também passou, e as experiências, o tempo passando, 12 anos. A maturidade, né, também tem isso, e assim, o casamento, ele acaba sendo duplo, né, tanto no profissional quanto no pessoal. Carol, o Renato da Rocinha, tá? Sem modéstia, que seria ele sem Carol? Sem modéstia. Olha, muitas pessoas falam, e eu fiquei assim, pensativa, porque muitas pessoas falam isso pra mim e pra ele. Não existe Renato sem Carol, nem Carol sem Renato, porque as pessoas olham pra gente como uma coisa única, independente da questão do casamento, da instituição casamento em si, tá? Porque assim, nós nos complementamos. Por quê? O Renato é muito idealizador. E o Renato é o artista, ele que coloca aquilo para fora. E como ele mesmo disse, tudo que ele passa para mim, eu executo, como ele diz, e eu tenho certeza, porque eu me esforço muito para isso, em tudo que eu me coloco, e coloco as minhas energias, eu sempre, acredito eu, que eu sempre faço muito bem. Então, a gente se complementa porque eu executo tudo que ele pensa, vamos dizer assim, né? A gente encaixa muito bem. Então, eu acho que ficaria capenga. Eu acho que o Renato, obviamente, tem todo o talento do mundo,
todo o carisma, tem a luz dele, mas nós, de verdade, acho que nós precisávamos estar juntos para a máquina girar, entendeu? Eu acho que eu sou peça-chave. Não, isso é sensacional, né? Porque quando a gente encontra esse encaixe, que também não é fácil de encontrar. Não, e nem de manter. Nem de manter, nem de manter. Então, depois que a gente encontra esse encaixe, flui, e flui de uma forma gostosa. Os problemas são diferentes, acho que a rotina é diferente, a forma com que você lida com os desafios também se torna diferente porque você encontrou esse encaixe. E aí eu entendo meu papel, o marido entende o papel dele, a gente como esposa entende o nosso papel, eles entendem o papel deles, encaixa e aí flui. O problema é quando isso não acontece, né? Exatamente. E aí tem uma outra questão, que eu sempre falo isso nos shows, quando eu tô organizando a parte de fotos com as fãs e tal, aí, ela é a esposa dele. Eu falo, não sou a esposa dele, aqui eu não sou a esposa dele, aqui eu sou a produtora geral, entendeu? Então aqui não existe isso, porque... Isso primeiro porque às vezes amedronta algumas fãs, outras não, né? Outras não ligam pra isso, a gente sabe. Vamos chegar nessa parte. A gente sabe, mas isso pode causar uma inibição, pode causar uma barreira, e não tem que ter essa barreira, porque ele realmente, eu não trato o Renato, eu não fico amor, eu não faço esse tipo de mimo nele. Ali é cantor, é palco, é camarim, a gente se trata muito profissionalmente. Tem o carinho, é claro, e de verdade eu acho que o fato de ser esposa dele, a gente já conversou muito sobre isso. Ninguém vai cuidar e vai tratar da empresa Renato da Rocinha, da máquina Renato da Rocinha, como eu cuido. Eu não estou dizendo que os outros não têm capacidade, estou dizendo com a implementação do amor e do carinho que eu tenho por aquilo ali. Porque ele não é só um produto para mim, ele é um produto que também é meu marido, pai do meu filho e minha família. Então, o sentimento que você coloca ali é totalmente diferente. Não se compara. Não se compara. É outro olhar, sem dúvida nenhuma. Não é, como você falou, não é desmerecendo outros profissionais. Não. É entendendo que o seu olhar e a sua intenção é outra. Exatamente. Né? Carol, fora da noite, tá? Fora do show, fora da noite, quando você está em casa, relaxada, as pessoas entendem que essa rotina é uma rotina muito legal, porque viaja e tá com o marido, e é show, e não sei o quê, e assiste show de graça. Tem todo esse glamour, né, que acham que existe, que é só isso, né? Isso. Romantizam muito essa rotina. Que legal, vocês trabalham junto, que legal você vai pro show, que legal você tá na noite com ele. Fora tudo isso, em casa, acabou o show, apagou a luz. Apagou a luz. Apagou a luz. O que traz, assim, de peso essa rotina? Existe um peso por trás dessa rotina? Existe um cansaço, principalmente para mim, que sou mãe hoje, né? Depois que a Renatinha nasceu, a minha rotina mudou completamente, né? Então, eu não tenho como descansar como eu descansava, nem fisicamente, nem mentalmente, porque você fica naquela adrenalina e tal. Eu tenho uma equipe, né, de homens, são 20 homens quase no total. Então, assim, é desgastante. A energia da noite é muito pesada, então aquilo ali te desgasta também muito. Então, assim, o que mais pesa para mim é esse cansaço e esse desgaste que eu não consigo recuperar. Hoje eu tô bem melhor, porque o Renatinho também consegue dormir um pouco melhor e tal, mas é o que mais pesa para mim é essa questão. E também, obviamente, quando eu tenho que abdicar de algum momento especial, de repente, para o meu filho e deixá-lo com a minha mãe, que me ajuda muito. E, aliás, eu só consegui seguir porque ela me ajuda, mas isso dói, às vezes, no coração. E essa questão do seu trabalho, né, a sua rotina, você perde muitas coisas de família também, né? Perco. Eu consigo hoje, porque assim, quando eu não tinha o Renatinho, eu não colocava ninguém para ficar no meu lugar. Quando ele nasceu, eu tive que fazer isso, porque era impossível, entendi. Né? Então eu fiquei afastada 2 anos e meio. Foi muito difícil para mim. Imagina. Muito difícil, mas eu também entendi que era uma oportunidade única. E nem todas as mães têm essa oportunidade, porque são seletistas, trabalham em horários fixos, não acho que a gente divide, muito, né? O sentimento fica dividido entre a Carol mãe e a Carol profissional. Exato. Não, e eu tive várias crises nesse tempo. Imagino. Muitas crises, comigo mesmo, muitos momentos de tristeza, de questionamentos, de indignação, de raiva. A mãe já sente culpa por tudo. Sim. Então, eu acredito que quando você pensou assim, poxa, eu queria estar lá, eu queria aquela energia de novo, eu preciso trabalhar, eu preciso... nossa, mas eu não posso pensar nisso. Na verdade, filho, não dá essa mistura. Eu não tive, eu acho que não foi nem culpa que eu tive. Eu tinha, assim, aquela frustração. Porque culpa eu não tive quando botei na creche e fiquei feliz da vida, não tive nenhuma culpa. Eu não tive culpa quando eu me ausentei, que eu fiquei a primeira vez longe dele. Culpa não, porque eu sei que eu tô ali também fazendo o melhor para proporcionar o melhor para ele e também para me fazer bem. Porque se eu não estiver bem, ele não vai estar bem.
Eu entendi isso também. Você teve essa maturidade, né? Porque acho que quando a gente é mãe muito jovem, a gente se culpa muito. Exatamente. Por tudo e por nada, né? Até porque não deu tempo de fazer muita coisa. Eu, como fui mãe com 38 anos, e apesar de não ser o que eu queria, mas eu consegui entender de uma forma diferente, sabe? Mas é claro que eu tenho aniversários que eu não tô, tem comemorações que eu não tô. Dia das Mães, por exemplo, eu tive a oportunidade, graças a Deus, e a possibilidade de levar minha mãe e meu filho comigo, porque eu estava em Porto Alegre, trabalhando. Então eu coloquei os dois no avião comigo e levei. Mas eu já tive situações que meu marido não estava comigo no Dia das Mães, eu já tive situações de Dia dos Pais com meu marido trabalhando, não Natal e Ano Novo, mas assim, alguns eventos de família mesmo que eu não poderia estar. E hoje, por exemplo, quando eu tenho um grande evento da família, e é possível, porque nem sempre eu coloco alguém no meu, dessa vez não vai dar, e aí eu fico desse lado de cá, como a Carol. Você acaba tendo uma certa vantagem, né? O Renato não tem escolha. Ele é ele. Exatamente. Eu falo isso. Ele não tem como substituir. Eu falei exatamente isso até para um amigo meu que falou de um convite, eu falei, cara, eu vou. Agora ele não tem como botar um sub. Não dá. Botar como é que fala cover, né? Cover não tem, não funciona. Carol, você já pensou assim, jogar tudo pro alto? Ai, cansei, não quero mais. Não. Você ama, né? Eu amo, meio que a gente brinca que é um vício, sabe? A produção é um vício. E assim, é difícil você encontrar alguém que entrou na produção, não, eu quero ser produtor. Não. As pessoas acabam sendo envolvidas por aquilo. Todo mundo que eu converso, tá? Ninguém, não, eu nasci pra isso. Você é uma coisa e você vira produtora, né? Porque eu comecei por aí, fazendo eventos, fazendo audiovisual e tal. E aí você vai meio que aprendendo na marra, né? Claro que a gente faz curso e tal, mas o que te ensina é a rua, o que te ensina é a vivência. E isso é uma coisa que, quando você entra, é uma coisa impressionante. Tem hora que você fica... Sabe o que cansa? A estrada. A estrada cansa muito. Porque você fica entre comer e dormir, às vezes, porque você não vai ter muito tempo. Então, se você tiver 4 horas antes do show, você vai fazer o quê? Comer ou dormir. Então, a estrada não é fácil, não é para qualquer pessoa. Nem todo mundo nasceu para a estrada. Porque ela, além de te tirar muitos momentos, ela também te cansa muito, ela te estressa. Você pode ficar, às vezes, horas para chegar no destino para fazer... Você, às vezes, leva 10 horas para chegar no destino para fazer 1h20 de show e tem que voltar. No mesmo dia, que a gente chama de bate e volta. Então, assim, isso, às vezes, te estressa. Mas de falar, não quero mais saber. Não, eu tive isso com o meu outro trabalho. Entendeu? Aí eu falei, e aí você jogou pau de verdade, no caso. Aí joguei pro ar. Na verdade, acho que Deus que me jogou. Porque eu tinha certeza que era um dedinho dele dizendo assim, agora dá pra você ir porque você acha que você tem que fazer. E existe alguma versão sua que você sente saudade? Existe. Não é nem versão, mas são a liberdade. Eu quero sair com as minhas amigas hoje, eu preciso sair com as minhas amigas hoje, não quero ficar desesperada com o horário para voltar, não estou preocupada se a criança comeu, se caiu, se tá vestida. Esse momento assim, de quando você não tem essas responsabilidades, mas isso é uma coisa que é a saudade porque eu não consigo fazer ainda. Mas quando eu voltar a fazer com mais frequência, eu acho que isso vai amenizar. Mas é só esse momento, não de versão minha. Versão minha eu não sinto porque eu acho que a gente precisa aproveitar e vivenciar tudo daquele momento. Exatamente para você não ter essa, sabe? Essa coisa de... Essa nostalgia de, eu queria voltar tantos anos. Tudo que eu queria, eu fiz. Isso é maravilhoso. Eu fiz. Agora, Carol, mata uma curiosidade. Fora a parte burocrática e tudo mais, de show, o que você realmente faz por trás das câmeras? Aquilo que ninguém imagina que você faça. No meu dia a dia? Ou no trabalho? No trabalho mesmo, por trás das câmeras. Cara, então, o que ninguém vê, a gente fala que é o trabalho invisível, né? A gente, o fechar o show com o contratante tem todo um preparo. Você monta contrato, redige contrato, manda para ele, manda material, negocia, toda essa parte eu que faço, toda a parte de logística, fecha hotel, fecha ônibus, monta junto com o meu produtor técnico, que hoje é meu braço direito. A gente monta todo o cronograma para apresentar para toda a equipe, para o artista. Aí a gente, além disso... Tem os BOs de camarim, que assim... É isso que a gente quer saber. A gente tem os BOs... Essas fofocas. Cadê que não trouxe... no caso deles que tem a cerveja, não trouxe o uísque. Ai, meu Deus, a comida que veio errada, porque botaram o que não tinha que colocar, aí você tem os BOs, aí tem os gritos de vez em quando. Tem umas coisas que parecem pequenininha. Mas cria uma situação, né? Outra coisa é quando não cumpre horário, é caótico. Aí, a gente, porque assim, o contratante...
como eu fiz tudo, eu faço de tudo, então eu não sou aquela produtora que chega pra ficar cobrando do contratante só. Até porque ele fala comigo pra fechar o show. Então eu tenho que ser aquela pessoa que briga cobrando, mas que também abraça. Sim. E graças a Deus eu sei fazer isso muito bem. Eu tenho, modéstia à parte, assim, eu tenho muito bom relacionamento com os meus contratantes. Alguns viram amigos, então assim, a gente acaba tendo uma liberdade até maior. E aí às vezes a gente cai, e tem um que não vou citar nomes, mas tem um que ele me detestava. Aliás, ele tinha um problema com esse negócio de mulher no meio, porque esse meu meio é muito machista. Nosso meio é muito machista. E aí ele ficava, e a gente quebrava o pau mesmo. Você tá de brincadeira, um som desse? Aí eu reclamo da mesa que não cumpriu. Gente, é muita coisa, vocês não têm noção. Você acha que você perde credibilidade em alguns momentos por ser a esposa, de achar assim, é a mulher dele? Já tive isso, hoje não, porque já são muitos anos, mas no início tive muito. Imaginei. Eu já tive gente falando que minha função era levar balde de cerveja pra músico, que eu não sabia o que eu tava falando. É como se fosse assim, ele trouxe a esposa. Não tem essa coisa de, ele trouxe a esposa. Eu tenho pavor disso, Renata. Não é? Eu tenho pavor e às vezes eu me aborreço com isso. Porque às vezes eu falo, gente, Imagina. Olha só, não tô aqui passeando, tô aqui trabalhando, então não me aborrece, sabe? A máquina tá funcionando porque eu tô aqui, tá? Então assim, a gente... eu fico muito ligada o show inteiro, tem gente que acha que eu sou brava, que eu sou... E tem gente que vem... Eu já passei muitas situações, assim, eu já passei em lugares com pessoas de todos os níveis, contratantes de todos os níveis, porque a gente não pode negar contratantes, é claro que tem coisas que não dá pra fazer. Sim. Mas, assim, você tem de tudo, então, assim, tem um cara que te chama de marrenta, quer arrumar confusão, e você tem que se impor, e eu fico muito séria trabalhando, porque é muito sério. O Renato, a segurança do Renato, na maioria das vezes sou eu. Então, assim, ele olhou pra mim, eu já sei o que tá acontecendo. A gente tem muito isso, essa troca. Então, assim, os caras estão no palco, eu já desço, eu vou junto com o meu produtor, a gente vê se o som tá legal. Então, assim, são muitas coisas que nós fazemos que a gente fala que nós somos os invisíveis, né? Porque as pessoas não conseguem nem ter noção do que a gente passa antes. Aí tem as aéreas, quando tem aérea, então, eu tenho uma equipe maravilhosa, inclusive, a técnica, eles fazem a pesagem de todo o equipamento, divide isso pra saber quantos volumes são. Então, tem gente que nem imaginava, o cara pegou o avião e foi embora. Isso é interessante, né? E a galera toda tem todo um trabalho, antes. tudo antes pra dividir, porque são 23 quilos, então quantas bagagens a gente solicita, sabe? Então, horário de voo que a gente bate, aí tudo eu tento proteger minha equipe pra ter maior qualidade possível pra eles, porque eu não posso tirar ninguém de casa para ir para uma situação inferior ao que ele tem em casa. Eu me preocupo muito com isso. E mulher tem muito isso. A gente tem um olhar muito diferente, com todo respeito aos produtores homens, não estou dizendo que não tenham, mas nós temos um pouco mais de zelo para algumas coisas. Nos dá um então olhar eu tô muito mais... cuidado com isso. Tipo assim, um conforto sempre para eles, Legal. A melhor qualidade dentro do trabalho, sabe? Legal. Eu sei que você veio aqui pra gente falar sobre a Carol, mas vamos focar um pouquinho sobre o Renato? Só um pouquinho? Bom. Quem é o Renato? Como uma característica do Renato? Quem é o Renato em casa? Gente, o Renato em casa, vocês não têm noção. O Renato, não posso nem falar muito do Renato Batista dos Santos. Isso! Porque os fãs não sabem. Eu falo pra eles, se eu contar... Mentira, mas agora, brincadeira à parte. Renato é um cara, ele é virginiano, né? Um cara muito... Ele gosta de tudo muito organizado, casa arrumada. Às vezes ele bagunça pra caramba. Eu reclamo, você gosta, você bagunça. Mas você tem que ver. Ele tem, não sei nem quantos pares de tênis, bonés, perdi a conta, tudo dele é organizado, certinho por modelo. Ele tem uma mania de lavar roupa. Ele só lava roupa na mão, né? O Renato não usa máquina. Jura? Juro. Ele só deixa eu usar pouquíssimas, meia, tipo algumas coisas do dia a dia dele que não é pra show. Agora, tudo que é roupa de show, principalmente é na mão. Fora isso, ele também lava, né? Então, assim, é uma coisa que ele tem essa não é uma mania, mas é porque ele disse que ele precisava, quando ele não tinha condições, ele precisava preservar para poder continuar usando a roupa. Então ele tem roupa de 8 anos e tudo preto, porque a paleta do Renato é toda preta. Por conta das meninas com maquiagem, que às vezes sujam as roupas claras, na hora das fotografias de show. Nossa, tem que pensar em tudo, né? Tem que pensar. Eu brigo, que tem coisas também que tem que ter outra paleta, mas ele já fica, olha aí. Como é que eu tô? Aí fica todo cheio de make e fica todo manchado. Mas assim, ele tem muito isso. O Renato ama fazer churrasco, é um cara muito tímido. E outra coisa, que ninguém imagina, o Renato é tímido, que você não tem ideia. É muito tímido. Você vê aquele cara no palco, ele fala que ali é sagrado, Renato. É outro Renato. Mas ele ali no é o dia a Renato dia... Rocinha. Ali é o Renato Rocinha. Em casa, ele é extremamente tímido. Renato demora a processar, aquele cara... Ele é uma explosão no palco, mas ele em casa, ele é bem mais suave. Essa questão de demorar a processar... Menina, eu fico... Você tá rindo? Eu fico pensando...
Olha, o meu marido, ele dirige obras, assim, gigantescas. Ele reforma prédio, sem noção. Pois é. Reforma prédio, 40 e poucos andares, né? E aí ele dirige, ele lidera homens, né? 20, 30. Sim. Olha, uma perfeição. Você fica assim, como assim? A maioria das obras que ele entrega é sempre com antecedência. Tudo Ou certinho. seja, ele faz a gestão. Planejamento direitinho, Menina, mas agora em casa. Mas aí em casa ele pode ser o outro, né? Ele pode ser outro. Pode Porque ser o outro. demora pra entender, esquece tudo. Tudo. Você não falou isso? Isso aí acontece o tempo inteiro lá em casa. Como é que você consegue lembrar de tudo no trabalho? E quando eu te conto uma coisa, te falo uma coisa, te peço uma coisa assim, boba, você esquece. Como funciona exatamente isso? igual. É impressionante, né? E o Renato tem essa questão, ele não consegue acordar e, tipo, a gente acorda, já faz o café e fala no telefone com alguém. Sim. Não, o Renato, ele precisa de no mínimo 1 hora e meia pra ele entrar no jogo, começar. E mesmo assim, se você falar com ele nesse momento, não esquece, que ele não vai lembrar de absolutamente nada. Nada. Nem entrou? Não entrou. Carol, me diz uma coisa. Eu sei que o palco aproxima as pessoas, né? Sim. E quando o Renato tá lá no palco, provavelmente, né, as fãs acham que conhecem ele, né? Claro. Algumas dizem, inclusive, que é marido delas. E eu morro de rir. Como é que você lida com isso? Então, isso é uma coisa muito importante, porque a partir do momento que você trabalha com seu marido e ele é um artista, ou você entende isso ou não dá pra trabalhar com ele, tá? Carol, você acha super legal todas as posturas? Não acho. Só que o que mais me importa é a postura do meu marido. Porque a sua postura, a de A, de B ou de C, não me interessa. Não é legal de ver? Não é às vezes legal de ver. Mas isso não me abala emocionalmente. Eu já tive, no início eu tive no começo é uma coisa que é mais complicado de você digerir, mas eu tiro isso de letra, né? Até porque se eu não tirasse, o Renato não trabalharia comigo, ele falaria, Carol, não dá, né? Pelo contrário, eu trato todo mundo bem, até as que perdem a linha. De verdade, eu só tive um lance, assim, que me aborreceu, sabe? Que foi muito absurdo. E aí eu demonstrei, e assim, você não tem noção, eu sou xingada. Conta pra gente esse absurdo. É muito pesado, Renato, não posso contar. Mas assim, eu já passei por situações, porque tinha um lugar em São Paulo que a gente faz show, ainda faz, mas antigamente era muito, 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 muito cheio. E aí eu sou uma pessoa que eu tenho um probleminha. Eu não sei esperar muito. Se eu preciso entrar com ele no palco, eu não vou ficar esperando a equipe do segurança, que já tinha que estar na porta, chegar. Então, se chamou ele, eu tenho que entrar com ele. Então, às vezes eu dava, vambora, eu abro o caminho, né, junto com mais um. E nisso, é unhada, é xingamento, mas é xingamento brabo, assim. Teve uma menina que uma vez falou assim, que queria tirar foto com ele, aí ela entrou, quem é essa daí? Aí o Renato, é minha esposa. Então não quero mais foto com você, não. Tudo bem. Você tem uma esposa, então você... Tem um problema. É quase assim, você me traiu com a sua esposa. Há pouco tempo teve uma que estava bem chapada e ela estava assim, porque isso é complicado da noite, né, galera? Essa energia é muito complicada. E ela falando, ela ficava, meu marido, meu gostoso, meu lindo, aí ficava falando coisas esdrúxulas aqui que eu não vou falar. E eu tava aqui, e ela aqui atrás de mim, assim, sabe? E as minhas amigas que estavam próximas, irritadíssimas, eu falei, gente, ela quer plateia, não... E ela, não sabe, mas é meu, que não sei o quê. Aí o segurança da casa falou assim, cara, já tá feio, chega, a esposa dele tá aqui. Mas assim, não me abala mais. Que tá feio. Eu aprendi a lidar com isso, sabe? Agora, é o que eu falo, se ele passar do ponto em algum momento, eu chego pra ele e eu falo com ele. Mas eu nunca tive nenhuma indisposição. Elas têm comigo, tipo, raiva de mim, porque queriam ser eu, acham que é fácil ser eu, mas como a gente sabe, não é. Sim. Porque eu brinco que o Renato jamais seria meu marido se fosse o contrário. Ou, muito menos, meu marido e produtor, porque ia dar ruim. Porque o homem, pra lidar com isso, é bem diferente. Eu acho que é bem diferente. Então não é fácil ser a Carol Laranjeira, esposa do Renato, não, viu? Acreditem. É porque o público começa a achar que ele pertence. Sim. Né? Sim. E é difícil amar uma pessoa que é de todo mundo. Exato. Eu vi uma frase do filho da Ivete falando isso. Mãe, eu tive que entender, você chegou a ver na declaração de aniversário dela? Ele falou assim, mas eu tinha que entender que você nunca foi só minha e das minhas irmãs, você é do mundo inteiro. Isso é verdade. E o artista tem essa questão, porque ele também, sem o fã, a gente também não existe. Sim. Então tem que ter todo o respeito e todo o carinho por eles, entendeu? E não dá pra peneirar, né? Você não pode peneirar. Então é abraçar todo mundo, acolher todo mundo, ser educado e cordial E com todo separar, mundo. porque a gente consegue separar, a gente sabe.
Sim, e impor limites sem ferir o outro. Exatamente, né? com educação, com respeito. Porque aí que você acaba perdendo a razão, né? Quando você... E hoje eu tenho gente que brinca até com ele, eu amo mais sua esposa que você, tá, Renato? Com todo respeito a você, brinco, eu vou fazer um fã-clube da Carol. Hoje eu tenho muitas fãs que gostam muito de mim, verdadeiramente, que viraram amigos, sabe? Que viraram meio que uma família. Existe uma família Renata Rocinha que a gente brinca, e não que dá é bem pra não saudável. gostar da Carol, né? Aí, dá pra não gostar da Carol. Bom, eu acho que sim, né? Existe alguma conversa que vocês já tiveram, assim, não, vamos conversar sobre isso aqui, impor algumas coisas, algumas conversas, ou uma conversa e ali ficou resolvido? Não, já tivemos algumas, porque o que uma você manutenção, falou, né? não tem como também, a gente não sabe o que pode vir a acontecer, porque depende muito dos outros. Ah, mas ele não tem culpa do que o outro faz. Ok, mas é o que eu falo, tudo mas como você respondeu? Como que você se portou? Né? E assim, não tem toda hora, até porque homem não gosta de conversar toda hora, né? Conversar pra eles é uma coisa difícil, todo respeito aos homens, mas vocês têm essa dificuldade. Fala em DR, meu Deus, é um caos. É verdade. Mas a gente gosta muito de dialogar, né? Então, assim, e eu acho que isso é primordial, porque quanto mais você engole, você vai, além de adoecendo... Conversas difíceis amadurecem. Exatamente. Qualquer relacionamento. E assim, e a gente já passou, a gente brinca, né? O Renato brinca muito, fala sobre isso, não brinca, mas ele comenta, é por conta de você que a gente tá aqui. Porque o mais fácil é sair, é ir embora. E quando você decide ficar nesse momento difícil, é aonde você vê que você... Ele brinca que nós estamos forjados, né, no fogo, porque passamos por muitas adversidades, por muitas, até brigas, separações. A gente se separou, voltou. Não por tanto tempo, mas um tempo afastados. E todas as vezes, foi o que você falou, serviram para amadurecer esse relacionamento e não mais permitir que acontecesse de novo aquilo ali. A exposição te cobra muito emocionalmente? A exposição incomoda. Porque você nunca pode... Botou o pé na rua, é o que ele fala. Vai na esquina, na padaria. Ele não pode sair sem o boné, porque o Renato Rocinha é configurado com boné. Porque teve gente na rua que uma vez encontrou com ele no shopping e falou, nossa, você parece tanto com o Renato Rocinha, porque ele estava sem boné. Você nunca me viu de boné. Se você me visse... E a mulher ficou brava com ele quando ele postou isso depois na rede social. Ela, você era você, eu não tirei foto com você. Ai, meu Deus. Mas ele brinca porque ele fala, botei o pé na rua, eu não posso sair de qualquer forma. Você acaba se tolindo, você não pode agir de qualquer maneira na rua. Se eu estiver do lado do Renato, e até porque eu sou a esposa dele, todo mundo vê. Tem gente que pra saber se ele pega a rede social e fala, é a esposa dele mesmo, é o filho dele. Então a gente tem que ter muito cuidado, e isso é cansativo. Cansa, né? Não é claro que o Renato não tem uma proporção gigantesca, mas, poxa, a gente anda na rua, o Renato é reconhecido, tanto aqui quanto em Porto Alegre, Minas, os lugares que nós andamos, São Paulo, principalmente. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Ao andar, botou o pé pra fora, você já tem que se portar sempre com muita atenção, entendeu? E aí não dá pra ser muito... a Carol de casa, nem o Renato Batista, ele tem que ser da Rocinha. Até porque a interpretação do outro, né, você não acessa a interpretação do outro. Às vezes você pode estar no restaurante, conversando com ele e gesticulou. Eu vi... Uma briga da Carol, isso aí. Renato e Carol estavam brigando no restaurante. Eu falo muito isso pra ele. Uma vez ele estava apertado e fez xixi. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos achar um banheiro, porque não tem condição. Mas tá muito apertado, no trânsito. Não tem opção. Não tem opção, Rê, porque assim, é muito difícil. Imagina, hoje em dia o telefone é uma arma. Ele te destrói rapidamente. Ele pode te elevar, mas ele te destrói. Então a gente tem que estar... E eu ainda tenho uma outra questão, que a gente tem brigas às vezes, né? Embates em casa. Aqui quem tá falando não é a sua esposa. Eu tenho que pensar na imagem do meu artista. Então se você tá num lugar que te denigre, ou que não é do nível que você deveria estar, não dá. Então, por favor, não volte. Tem lugares e lugares que você pode não estar. E isso é o preço que se paga quando você é público. Isso que eu ia falar. Entendeu? É um preço, não tem jeito. É um preço. Agora, falando do Renatinho. O Renatinho. Vamos lá, já sentiu alguma culpa em deixá-lo? Não senti. Foi libertador pra mim. Renata, não sou uma péssima mãe, acredito. Mas assim, por exemplo, na creche, eu fiquei muito orgulhosa dele. Porque assim, ele foi com 8 para 9 meses e ele não comia absolutamente nada, então eu fiquei em pânico, porque ele não aceitava a introdução alimentar. E eu falei, pronto, vamos devolver a criança, não vou conseguir nunca mais essa criança. Para sua surpresa. Para minha surpresa, em 15 dias a criança estava comendo tudo. E hoje ele come até pedra com sal. Mas é muito importante a criança ter contato com outras crianças. Sim, ver o outro fazer. Como ele é único, né? Eu Exatamente. também tenho um único, como você sabe. E eu também coloquei bem novinho.
Pois é. Na escolinha, porque eu queria que ele tivesse contato. Lá em casa todo mundo adulto. Não tinha criança, era todo mundo adulto. Exatamente. O meu irmão Lucas era criança, mas era uma criança bem mais velha, né? Então, eu preciso que ele tenha contato com crianças mais da idade dele. E evolui muito, evolui demais. Evolui, mas eu não fala, senti tudo. Eu não senti culpa. Eu senti orgulho dele, porque até a diretora falou, nossa, foi uma das adaptações mais rápidas que eu já vi, né? Então, eu fiquei feliz por ele, porque é bom pra ele e pra mim, porque ele cresce, né? Maravilhosa. E a gente também pode começar, foi aí que eu comecei, de forma bem incipiente, a olhar pra Carol de novo. E aí, mas demorou, isso aí foi só o início dessa conversa entre a gente, mim e comigo mesmo. Sei. Mas a questão de me ausentar para trabalhar e deixá-lo com a minha mãe não me incomodou. Fiquei preocupada. Toda hora eu mandava mensagem. Mãe, tá tudo bem? Mãe, ele tá tirando trabalho? Mãe, tá comendo? Nem lembrou que a pessoa aqui existia super bem com a vovó. E é louco pela avó, né? Apaixonado pela avó dele. Graças a Deus. Tem também os padrinhos que são super presentes. E o que eu preciso contar, eu tenho também o apoio deles, não de ficar com eles enquanto eu trabalho, mas, poxa, pede pra também vir pra cá pra gente dividir e poder, né, dar um descansinho pra ela e tal. Então, assim, e Renatinho é uma criança, não é porque é meu filho, mas ele é uma criança muito fácil de lidar. Ele não é aquela criança problemática. Tudo tá bom pra ele, ele fez um barulho, então bateu alguma coisa, tá feliz, tem comida, ele tá feliz, um arrozinho, feijão dele, tá tudo certo. Então, assim, eu não senti culpa, não. Agora, a primeira vez que eu tive um Vale Night, que foi depois de 2 anos de idade, que eu fico assim, gente, tem umas mães com 4 meses que saem com o marido. Meu Deus, ele veio esse tempo todo, 2 anos. Mas é porque eu não tinha rede de apoio, porque minha mãe morava longe. Sim. Daí, depois que minha mãe foi pra perto de mim, né? E aí, quando eu saí a primeira vez, aí eu fiquei meio assim, né? Eu não sabia nem como... Falei, como assim, gente? Como é que eu esqueci isso? Tem parquinho no restaurante? Carol, não é a primeira parquinho, coisa. Você tá sozinha. E eu assim, sabe, mas eu fiquei... O Renato tem mais dificuldade que eu. É mesmo? Tem. A gente tinha programado... Meu aniversário, fiquei arrasada. A gente programou tudo, vamos jantar, vamos então dormir num hotel. Hotel, gente. A gente ia pra um hotel pra poder tomar um café da manhã legal no dia seguinte e tal, e depois ir pra cá. Com a mala, tá? Voltei pra casa. Porque porque ela falou, não, mas seu aniversário, já jantou aqui. Eu falei, mas amanhã ele vai estar de férias não, vai estar em casa, porque era dia dos professores. Não vai ter aula, a gente vai passar um dia com ele comemorando meu aniversário. Ah, Carol, não tô legal com isso. Ai, não, vamos voltar. Seu aniversário. Meu. E ele não tô legal. Eu voltei pra casa com a malinha. Chegou eu, estava ele. Mamãe, Ai, você olhou pra ele, não, tá fiquei ótimo. feliz, mas assim, eu tenho menos às vezes do que o Renato. Caramba, você perdeu alguma gracinha dele? Eu acho que não, porque como eu fiquei... Bom, hoje tem coisas que... Não, tem umas tiradas que às vezes minha mãe me conta e tal, falas, porque eu falo que ele é um anãozinho, ele tem 30 anos. Mas eu acho que o principal eu não perdi porque o meu trabalho me dava essa possibilidade, como eu te falei. Eu não sou uma seletista que eu tenho que trabalhar e deixar meu filho com 4 e só chegar de noite. Ele sofre um pouquinho porque, por exemplo... festinhas dos amigos da escola. Hoje eu até falo com a minha mãe, mãe, você pode levá-lo? Falo com os pais, né, pra poder minha mãe ir, porque eu não quero que ele perca isso. Então tem coisa que não dá, tem coisas que eu não tô mesmo. Aí eu fico às vezes com o coração apertadinho, porque eu queria estar com ele. Mas eu acho que eu não perdi nada assim, tipo, vir andar a primeira vez, começa a falar, as coisinhas do normal. Ao mesmo tempo que você acaba ficando ausente, às vezes, sei lá, 2, 3 dias, né? O máximo que eu fiquei foram 4. 4 dias. Acaba que você tem essa rotina com ele, né? Leva pra escola, leva pra natação. Isso pra mim é primordial. E assim, eu acho que isso é o grande trunfo desse meu trabalho, que me permite isso. Essa flexibilidade. Principalmente de horário, né? Então, assim, por exemplo, tem vezes que eu tenho um voo cedo, aí beleza, eu boto ele mais cedo na escola, ou minha mãe leva ele pra escola, me ajuda, e eu vou, e aí essa parte é uma parte que dói às vezes. Eu já passei situações de sair pra viajar com o Renato e ele socar a porta, me leva, mãe, volta, mãe, não vai, mãe. Aí mexe. Aí eu saio mal. Mas agora ele já entende muito. Então, por exemplo, Carnaval em Salvador, a gente foi uma semana antes, ele foi num voo diferente do meu com a minha mãe, e, tipo assim, foi antes de mim, e eu fiquei toda orgulhosa, chorei. Gente, idiota, era mãe idiota, mas chora. Eu chorei, eu falei, gente, meu filho, como assim? E ele me dando tchau, eu falei, ele vai chorar desesperadamente. O Renato também falou, ai meu Deus, na hora que entrar na sala de embarque, tchau, pai, depois te vejo. Tipo assim, foi tranquilão, então assim... Maduro esse garoto. Ele tem hora que tem o denguinho, e quando tá doente, que eu tô fora, isso me... Ai, doente, realmente. Porque eu não tô ali no controle, mãe, tudo é mãe,
E eu fico com dó que minha mãe fica muito nervosa, porque minha mãe, ela é vó Nutella. Ela foi mãe raiz, mas a avó é Nutella. Mas a avó sempre fica Nutella. Ela fala, mas você não é minha filha, ele é meu neto, então é diferente. Então, tá bom. Eu posso, né? Carol, o Renato tá crescendo, vai continuar crescendo, Amém. né? E conforme vai crescendo, vai se expondo ainda mais. E com isso a fama vai aumentando. Sim. Existe algum plano de ação de vocês para proteger o Renatinho, que a gente sabe que existe o efeito colateral da fama? Sim. Vocês pensam nisso? Falam sobre isso? Não, na verdade, a única coisa que o Renato não aceita, ele não quer, é toda hora Renatinho em rede social, não quer criar redes, porque como o Renatinho é muito engraçado, e ele, com essa questão dele de gostar de música, de tocar, de cantar, porque ele agora tá na vibe do Michael Jackson, sabe? Dançando, e ele é muito comunicativo. Então muita gente fica, Carol, você tá perdendo dinheiro com esse menino, Carol. E o Renato, eu não quero. Então assim, é uma coisa que a gente evita. Claro, não tem como não postar ele, porque assim, ele é o maior, o que mais engaja dentro do Instagram de Renato quando bota rotina. Na verdade, quando bota rotina familiar. Mas coloca Renatinho, coloca o Renato com as crianças, também com o Gabriel e tal. A coisa deslancha, porque é o Renato por trás dos holofotes, né? Mas assim, a gente só pensa nisso de evitar ao máximo essa questão de exposição em redes sociais. Fala muito de rotina, porque hoje em dia a gente tem que pensar em tudo isso, com essa loucura que acontece na parte cibernética. Mas nessa questão, eu acho que de repente, quando a coisa virar, de repente, uma chave aí pro Renato ir para um outro patamar, a gente pode até pensar nisso. Mas eu boto o Renatinho muito no... Eu sou muito pão, queijo, sabe? Daqui a pouco eu vou levar ele na Rocinha para ele ver de onde o pai dele veio, como funciona, porque ele hoje tem uma vida muito mais fácil, óbvio, nem se compara. Sim. Tem uma qualidade superior demais ao que o pai teve e ao que eu tive também, porque eu sempre fui bem nascida, bem criada, mas eu não tive uma vida de moleza. Minha mãe sempre trabalhou muito, né? A gente sempre teve muito essa questão do correr atrás do seu, né? Não tive uma vida de rica, nada disso. Eu tinha uma vida confortável e eu aproveitei oportunidades. Sempre estudei muito. Então, eu quero passar muito isso para ele. A realidade que você vive é essa. Mas, o seu pai, para chegar aqui, ele saiu daqui. Ótimo, essa consciência, né? É importantíssimo. Então, isso é que eu quero fazer também. Para a valorização, para tudo, né? Exatamente. Carol, você administra casa, família, carreira do Renato, administra tudo. Quando a Carol, vamos lá, quando a Carolina Laranjeira cansa, quem sustenta? O que sustenta? Eu vou te falar, eu sempre falo que meu filho é minha força. Ele é minha força. Mas eu não posso negar que eu também parei um pouco, eu fiz essa consciência, tomei essa consciência, na verdade, de que fazer tudo, dar conta de tudo, organizar tudo, cara, tem hora que não vai dar. E eu parei de me cobrar como eu me cobrava. Porque eu fiquei um bom tempo mal por conta disso. Primeiro porque eu tenho, o erro é meu também eu resolvo tudo, é aquela coisa do polvo, né? Porque a mulher já é polvo. A mãe fica 2 vezes polvo. E aí você acaba não dando espaço para o outro. E eu aprendi a verbalizar. E não me culpar e achar que eu sou menos merecedora do carinho, da atenção e do afeto porque eu não estou fazendo alguma coisa. Então, antigamente eu era louca da casa. Tem que limpar, com criança, gente. Filha, amor, porque tu tá morta no final do dia. Então, eu olhei para, tá bom, amanhã eu faço. Eu parei de me cobrar muito, de querer resolver tudo. Não vai dar para fazer. Então, eu aprendi a falar isso. Eu diminuí. Eu gostaria muito de ter mais, tipo assim, eu digo de uma rede de apoio, tipo, ter um empregado. Porque as pessoas, isso é importante, acham que eu tenho vida de princesa. Que eu vou pro salão todos os dias, faço academia, tenho um personal. E chego em casa, tá tudo lindo. Não, quem lava, passa, cozinha. Quem limpa o chão. Uma vez uma menina falou, tu não sabe nem onde é que fica o Veja na tua casa. Brincou comigo uma fã do Renato há muitos anos atrás. Amor, eu sei e uso tudo que você possa imaginar além do Veja. Então, assim, a minha vida hoje poderia ser mais fácil se eu tivesse, de repente, uma rede dessas, tipo uma babá, uma empregada, constantemente. Mas, assim, não reclamo também. Só que eu aprendi a não me cobrar como eu me cobrava, porque estava me fazendo mal. Isso é importante. Você se deu o limite. Sim. Né? E mulher tem mania de se achar culpada por se sentir cansada. Exatamente. Eu não posso cansar. Porque eu não posso parar, eu tenho que continuar produzindo. E isso realmente cansa demais emocionalmente. Só que a gente tem que pensar o seguinte, Rê. Beleza, se eu ficar doente? Sim, para tudo. Entendeu? Mas alguma coisa alguém vai ter que fazer. Algum jeito vai ter que se dar. Então, se algum jeito vai ter que se dar, ou espera, ou dá o jeito.
Que Já vai acostumando. Eu costumo dizer que mãe, assim, de criança, tem que deixar a criança, mesmo sem necessidade, um pouquinho com outra pessoa. Eu acho que isso é importante. Nossa, isso é importantíssimo. Muito. Fica com a avó um pouco, fica com a madrinha, fica com a tia. Lógico, não é largar a criança com qualquer um por aí, não é isso que eu quero dizer. Mas passar um tempo com outras pessoas, porque você não sabe o dia de amanhã. Exatamente. Acontece alguma coisa, porque eu vejo crianças muito apegadas, muito. Clientes minhas mesmo. Eu não consigo fazer a sessão direito, porque a criança quer colo, e faz a sessão com a criança no colo. E tem alguém que possa ficar, mas a criança não quer ficar. E aí, quando se alimenta isso, eu já falei várias vezes com várias mulheres em atendimento. E se você ficar doente hoje e precisar ficar internada? Exatamente. Como é que essa criança fica? Vai ficar os dois doentes? A criança se adapta muito mais fácil do que a gente imagina. Sim, mas a gente tem que deixar ir. Exatamente. A gente tem que soltar Eu fiz uma consulta há pouco tempo que eu pedi ajuda para uma amiga, um casal de amigos que meu filho ama, que ele chama de vovô e vovó também. E e ela sempre muito solícita comigo, deixei com ele. Fui para minha consulta, fiquei 1h30 lá, voltei, ele tá nem aí tranquilo. Então, assim, é importante que ele tenha essa facilidade exatamente por isso. Numa necessidade, não entra em desespero, a criança não sofre. E tá tudo certo. É preparar ela pra vida real. Exatamente. Porque na vida real pode acontecer. A gente não é pra sempre, né? Inúmeras coisas, exatamente. Carol, se amanhã não existisse mais palco, show, o que continuaria de pé na sua vida? Minha família. Minha família, porque... Eu não imaginava que eu ia construir uma, sabe? Porque essa vida muito doida, o Renatinho nunca foi, assim, desejado. Não tô dizendo, pelo amor de Deus, quando eu descobri. Mas não estava dentro dos meus planos ser mãe. Não houve a programação. Programação de nada. Tanto é que eu descobri ele com quase 6 meses. Mas, assim, eu tenho certeza que depois que você constrói uma família, ela, de fato, é a base de tudo. É pra onde você precisa... Precisa não, mas é onde você pode voltar. E ali está o seu aconchego. E quando você constrói ela de forma estruturada, ela torna-se a sua base. Então, pode qualquer coisa acontecer, isso aí. Ela vai estar sempre ali. Exatamente. Né? Realmente. O que você não negocia hoje, Carol? Inegociável para Carol hoje. Meu tempo. Um tempo para mim. Demorei muito para entender isso. Mas hoje eu consigo negar alguém ou alguma coisa para me priorizar. Porque, como eu disse, depois que eu fui mãe, e por não ter também uma rede de apoio do meu lado, né, sempre que eu quisesse, eu demorei a me reencontrar. Eu me perdi de mim mesmo por um tempo, além de outras situações, a parte profissional que se embola, né, em tudo isso, mas hoje eu faço qualquer coisa, nem que eu tire meia hora, sabe? E normalmente eu vou correr, né? Eu gosto muito de correr. E aí eu vou correr, e a minha corrida é um momento meu de conversa com Deus, eu oro, eu converso, eu peço, eu agradeço, e eu choro no final, se tiver que chorar, porque graças a Deus eu moro perto de uma praia, então ali para mim, a praia sempre foi um refúgio para mim, é um lugar que eu me sinto bem, eu molho meus pés, eu fico ali numa conexão, então assim, nem que seja sabe quando você fica mal, que você precisa ir? Não é pelo exercício, eu quero a estética, não, é para minha cabeça. Então... Eu não negocio, eu faço uma massagem uma vez por semana, é 1 horinha, mas essa 1 horinha é minha, então é pra mim. Porque eu já me dou muito pra muitas pessoas, né? Principalmente pro meu filho e pro meu marido, porque é minha família, ok? Sim. Mas eu não negocio mais. É inegociável o tempo da Carol com a Carolina. Carol e Carolina precisam se encontrar todos os dias. Todo dia. Isso é ótimo. É a melhor manutenção que a gente pode fazer, não só física, como você falou, mas mental. Mas aqui. Você volta outra Carol. Com certeza. Você volta outra Carol para o Renatinho, para o Renato, para os negócios. Faz muita diferença, realmente. Carol, qual foi o preço mais alto que você pagou para construir o que você tem hoje? Tanto família quanto carreira. Preço mais alto? Eu tive que passar por cima de algumas coisas, fazer vista grossa para algumas coisas, para não desmoronar. E, principalmente, eu tive que... Isso faz parte da convivência com o outro, que é diferente de você, né? Tive que entender muito bem que, tipo assim, o que você pensa não tem nada a ver com o que eu penso, mas eu preciso entender que você foi criado dessa maneira, que você recebeu isso aqui e eu não, pra gente poder seguir em frente. Porque engolir sapo pra mim é uma coisa muito difícil. Eu sou uma pessoa muito argumentativa. Você fala, mas eu vou ter a réplica, até por isso que eu fiz advogada. Direito. Né? Então, assim, eu acho que passar por cima de algumas coisas que eu
acharia inviável, inaceitáveis, que me feriam de uma certa forma, isso dificílimo para mim, mas que eu entendi que em alguns momentos era necessário para eu manter o que eu tinha ali. Porque esse mundo do mercado fonográfico, do mundo artístico, o show business, ele é sujo demais. Amigo é difícil você ter dentro desse mercado. Eu tenho alguns, graças a Deus, mas você se decepciona demais. E assim, o fato do machismo também é uma coisa muito pesada, sabe? Imagina. Então, assim, isso tudo junto te faz, caraca, quero pegar. Na verdade, não é um preço que você pagou, é um preço que você paga. Ainda pago. Mas hoje muito menos, né? Porque hoje já sabem quem é o Renato, que a Carol já fez, então o olhar é um pouco diferente. Não somos nada de tão grandiosos, mas estamos buscando o nosso lugar ao sol, fazendo o nosso trabalho com respeito e humildade. Então, assim, hoje a Carol Laranjeira... é a Carol. Você teve que se provar, né? Exatamente. Até porque eu vinha de um mundo corporativo, nada a ver com isso. Que também é bem sujo, tá? Não é muito diferente, não. Mas o show business, ele é pior. Ele é bem pior. Sim. Carol, uma palavra para carreira. Uma palavra para carreira? A minha? Sim, a sua. Desafio. Uma palavra para família. Tudo. E uma palavra para Carolina Laranjeira. Coragem. Agora, o nosso último ato. Momentos são melhores do que coisas. Carol, quando você entendeu que momentos são melhores do que coisas? Que momento da sua vida você entendeu isso? Assim que meu filho nasceu e veio para os meus braços. Ali eu percebi. Então, vamos brindar aos nossos melhores momentos. Carol, muitíssimo obrigada, tá, por ter aceito o nosso convite, estar aqui compartilhando um pouquinho da sua história. Foi um prazer te receber e conhecer a Carol por trás dos bastidores, dos shows, dos palcos por aí. Eu que agradeço. Eu desejo vida longa para esse projeto, que Deus continue te abençoando, porque, como eu disse, tudo que você se propõe a fazer prospera. Que assim seja sempre na sua vida. Muito obrigada. Te admiro muito, Rê. Obrigada, linda. Nada, meu amor. Robe no sofá da sala, uma xícara de chá e mulheres reais que aprenderam a vojar.